Suicídio. O fato de alguém se matar não é errado. Da mesma forma como alguém não se matar também não é errado. Isso pode parecer confuso, mas decorrido o simples fato de que moral não existe. Isso pode parecer estranho, mas pode ser explicado facilmente da seguinte forma: valores não existem. Isso pode, agora, parecer ilegal, mas não se pode alegar a inexistência das leis, vista que estão concretamente registradas em blocos branquinhos de celulose ecologicamente correta, todos fatiados em dimensões e gramaturas oficiais. Podemos lê-las na forma de símbolos linguísticos tradicionais da cultura vigente naquele determinado espaço geográfico dominado por certa população de hominídeos civilizados. Livros dessa natureza dizem, baseados em valores que não existem, o que não podemos fazer se nós, que não somos livres, quisermos permanecer livres, isto é, obedecer do lado de fora da cadeia. Sua finalidade última é determinar, geralmente em times New-Roman tamanho 12, os parâmetros para a vida em sociedade, ou seja, para que a moral, inutilietam cat, enfim, para o bem de todos. O raciocínio circular acaba aqui. Se alguém quiser continuar rodopiando legalmente em filosofias relativistas até induzir o vômito, não obstante, isso pode parecer insolente, mas podemos negar sua existência com um porém concreto. Não existem leis, mas somente comportamentos legislados. O que a lei, afinal, tem a ver com o assunto? Em essência, nada. Basicamente, o fato é que se matar não é errado, mas está errado. E isso se explica assim: um macaco manda, o outro treme. A lei precisa comportar-se desse modo, pois que general permitiria que o seu exército se matasse antes da guerra? Aquele que não tem o poder de sê-lo, visto que é impossível um general sem exército. A lógica da moral contra o suicídio, do ponto de vista legal, consiste no fato de que os líderes o proíbem para poderem continuar no controle, como sempre foi, visto que, mesmo depilados, permanecemos uma macacada hierárquica. Não se trata de bem-estar social. Toda vez em que alguém enche a boca para falar do grande bem-estar comum, está escondendo alguma outra mentira igualmente grandiosa, seja em nível pessoal ou nacional. Ninguém acredita nessas asneiras, muito menos aqueles que as defendem publicamente. Assim como os padres estão muito mais próximos do ateísmo que os fiéis, os legisladores e os advogados acreditam muito menos nas leis que os cidadãos comuns. Em si mesma, a morte não é moralmente condenável apenas por ser biologicamente inevitável. Se morrer fosse uma opção, não uma necessidade, a morte natural também seria proibida. Morrer ou se matar, apesar de corresponderem à mesma realidade objetiva, são coisas distintas subjetivamente, ao menos aos espectadores, do ponto de vista moral. Para o defunto isso não faz diferença alguma, pois já está bem longe da questão, com seu nirvana garantido para todo sempre. Seja como for, devemos ser gratos pelo fato de não poderem nos punir depois de mortos. Contudo, se pudessem providenciar um mandado de prisão metafísico, puxariam os pés do suicida que ascendia aos céus, trazendo-o de volta ao mundo apenas para trancá-lo numa cela, evitando que o crime ficasse impune. Quem duvida que nossa perversidade possa alcançar tamanha proporção, consulte livros sobre reencarnação, e verá que somos vingativos até espiritualmente. O fato é que punições legais não provam nada. Somente que os líderes têm interesse em que continuemos vivos, mas porque os controlados, cotidianamente, anonimamente, seguramente, proíbem-se uns aos outros o suicídio, porque são maus e egoístas, assim como seus líderes, quando a morte do indivíduo não os prejudica diretamente. Isso pode ser explicado pela mesma lógica que dá sentido às denúncias anônimas de roubo de chocolate em supermercados. Inveja dos que são mais egoístas, mais livres, mais imorais que eles próprios, dos que teriam saído impunes se não por terem caído na mira de um cidadão ressentido. Em suas explicações, afirmam temer que essa anarquia possa um dia vir a prejudicá-los, eles, que são herdeiros e seguem todas as leis impecavelmente. Isso, entretanto, não é bondade de um cidadão de bem, e sim ressentimento de um macaco invejoso. Por sua denúncia quer ser tido como um herói do cotidiano, visando melhorias em sua imagem social. É fácil ver as razões disso, como são proibidos.
mas não podem vingar-se da opressão de seus líderes, uma impotência que os corrói. A vingança se desvia para seus iguais gratuitamente, para os que não têm nada a ver com seus interesses particulares. Seu discurso é punam todos os imorais, todos os criminosos de si mesmos, todos os monstros covardes que fazem o que não posso fazer, que realizam a paz que não posso ter. Não importa o que digam, no fundo não passam de dedos duros e de estraga-prazeres. Na prática, podemos entendê-los como formigas orquestradas, dividindo a labuta de carregar folhas de civilização ao formigueiro. Querem que todas compartilhem a mesma desgraça, pois nenhuma tem o direito de ser livre do sofrimento do qual são vítimas obrigatórias. Se houvesse 3 formigas carregando uma folha e uma delas a soltasse, aumentando o esforço das outras 2, estas encarnariam prontamente, cheias de rancor e inveja, aquilo que mais detestam, sua própria sujeição, e a oprimiriam até que se tornasse tão desgraçada quanto elas próprias, e continuasse a carregar a folha indefinidamente, rumo a uma morte natural. Essa é a outra face da moral contra o suicídio, uma miséria sórdida de escravos honestos e democráticos. As exceções estão no corredor da morte. Digam o que disserem, o suicídio, assim como a morte em geral, não é um erro, mas um fato biológico. Mesmo que seja ilegal, ver o assunto sob essa ótica não esclarece em nada. Encaremos, pois, a questão do seguinte modo: se o suicídio fosse errado em si mesmo, ao cortarmos os pulsos, o sangue, em vez de jorrar, nos daria uma lição de moral. Como isso não acontece, temos de admitir que matar-se é uma possibilidade perfeitamente tangível. Então, para iniciar nossas reflexões numa ótica mais sensata, comparemos as palavras de um suicida com as de quem tenta convencê-lo do contrário. Viver não vale a pena. Desde que nasci, a vida sempre foi uma série de desilusões. Nenhum sonho me tornou feliz. Nenhuma conquista me satisfez. Teria dito não se me perguntassem se queria nascer e, no entanto, sem nenhuma permissão, fui jogado no turbilhão do mundo. Tudo o que faço desde então é correr em círculos, e percebi que sabedoria de vida nada mais é que um modo de evitar calos e bolhas. Meu único consolo é que a vida tem um fim. Sem isso, já teria enlouquecido. Claro que vale, não seja louco. A vida é uma experiência maravilhosa que só teremos chance de aproveitar uma única vez. Claro que, depois disso, todos morreremos, mas não é certo deixá-la incompleta. Há tantos mistérios a serem desvendados, tantas experiências inesquecíveis a serem vividas, um mundo tão curioso e cheio de possibilidades. Como pode abrir mão disso tudo? Naturalmente que há dificuldades, mas devemos nos empenhar para superá-las. Nisso está o prazer de viver. A vida pode não ser só feita de flores, mas também não é puro sofrimento. Deixe-me tentar ilustrar exatamente a situação em que me encontro. Talvez isso ajude a compreender por que tais palavras são inúteis. Certas pessoas gostam de matemática, outras não. É o seu caso? Não. Acho um assunto extremamente maçante. Pois bem, se a sua vida, em vez de ser prática, fosse feita somente de equações matemáticas, o que diria? Seu almoço, uma fórmula. Seu amor, outra. Faria sexo através de simulações numéricas. Seus amigos, todos, conjuntos de símbolos matemáticos. Seus sonhos, equações a serem desenvolvidas. O que diria de levar uma vida dessa espécie, na qual toda a existência de resume a números, e a luta, entre 4 paredes, é travada na lousa com um giz nas mãos? Preferiria a morte. Exatamente, e nem mesmo o maior matemático do mundo poderia convencê-lo do contrário. Você é o matemático, e eu o indivíduo com o giz nas mãos. Isso ilustra suficientemente bem a questão. Se quisermos, será fácil encontrar argumentos contra o suicídio, mas nenhum deles se baseia na inteligência. Baseiam-se, todos, numa espécie de compaixão hipócrita, no carinho boçal de quem não tem nada a dizer, mas mesmo assim nos enche de conselhos inúteis. Ninguém sofre mais com a compaixão dos demais que o suicida. Descarregam nele todas as mentiras que contam a si próprios. Em tudo que afirmam, nunca encontramos um motivo contra o suicídio que não esteja infectado de falácias óbvias e ridículas. Alguém que simplesmente emudecesse diante da questão seria muito mais digno de respeito e, talvez,
ainda representasse uma última esperança na vida, já que ao menos demonstraria ter compreendido que abrir a boca significaria trair a verdade e insultar seu interlocutor. Quanto mais se fala contra o suicídio, mais isso deixa óbvio como a maioria dos indivíduos se sente à vontade em mentir prolongadamente. Imaginam que suas razões íntimas estão acima de qualquer suspeita. Nesse sentido, devemos escolher suportar as desgraças da vida com compostura ou partir logo à ação, pois nada é pior que ser vítima da compaixão gratuita dos louváveis filantropos que se dispõem a amar nossas vidas quando nós próprios já não conseguimos. Não há o que dizer, já que só perceberão a inutilidade daquilo que afirmam quando estiverem, eles próprios, na mesma situação, e se virem completamente incapazes de encontrar qualquer consolo nas sábias palavras que nos dirigiram, frente à óbvia falta de argumentos. A acusação final contra o suicida é de covardia, apesar de não ficar exatamente claro o que se quer dizer com isso. Onde há covardia é quando alguém não quer mais dar continuidade a um esforço no qual não enxerga nenhum valor. Isso equivale a dizer que, se fôssemos comerciantes, deveríamos escolher morrer de fome em vez de declarar falência e abandonar o negócio. Tal acusação pode claramente ser interpretada como um argumento daqueles que não conseguem firmar uma posição baseados em uma argumentação lógica e consistente. Trata-se de um insulto, não de um argumento. Todavia, caso o indivíduo suicida esteja blefando, é muito comum que morda a isca. Assim, diante desse ataque, precisa provar que não é um covarde. E o único modo de fazê-lo é continuar vivo. Pessoas desse gênero não querem realmente morrer, embora o fato de continuarem vivas em função de motivos tão pífios também não nos leve a crer que suas vidas mereçam ser vividas. Em geral, isso acontece porque muitos pensam em suicídio apenas por não terem coragem para levar a vida que realmente desejam. Todavia, logo percebem que a morte não é o que procuram. Aquilo que buscam, na verdade, é uma solução para seus problemas. Nesse caso, o indivíduo, ao colocar o cano da arma em sua cabeça, abandonará imediatamente a ideia de suicídio. Sentirá com perfeita clareza como seus medos são pequenos diante de uma perspectiva tão radical como a morte. Perceberá as inúmeras possibilidades que a vida como um todo lhe oferece. O vislumbre dessa liberdade será suficiente para sobrepujar os temores que o levaram a considerar suicídio, que requer muito mais coragem do que possui. Talvez sua bravura repentina possa ser atribuída à liberação de adrenalina ante um perigo iminente, mas demonstra como seus motivos são facilmente contornáveis através da farmacologia moderna. Como matar-se, em essência, é algo extremamente simples. Não podemos realmente acreditar que tantos indivíduos falhem nessa empreitada por mera falta de inteligência. Uma tentativa de suicídio não é um fracasso, mas uma patetice. Se quisessem realmente morrer, tentariam de novo assim que abrissem os olhos. Mas isso quase nunca acontece. Aqueles indivíduos que se sentam na beira de edifícios e põem-se a choramingar não são suicidas, mas idiotas buscando atenção. Tal teatrinho é o que se denomina tentativa de suicídio, que deveria ser denominado tentativa bem-sucedida de ridicularizar-se. O sinal característico dos suicidas autênticos não é uma revolta espalhafatosa, mas a descrição de um profundo desprezo pela vida. Matam-se sem hesitação alguma, num piscar de olhos, sem deixar margem para que outro indivíduo possa impedi-lo. Não ficam fazendo hora, choramingando enquanto coçam a cabeça com o cano da arma. Quem está decidido a tirar sua própria vida não se detém diante de nada. Não perde tempo com rituais ou bilhetes de despedida. Morrer torna-se um interesse pessoal. A decisão já foi tomada de uma vez por todas e, com a frieza calculada de um serial killer, procura apenas o modo mais conveniente de concretizar sua vontade sem que ninguém desconfie, como quem planeja suas férias secretas ao nada. Suponhamos, por exemplo, que alguém querendo testá-lo ameace sua vida ou concorde em matá-lo. Isso será sentido como um favor tão grande que o deixará desconfiado. Afinal, quem se preocupa tanto com o bem-estar de outrem a ponto de matá-lo e, com isso, terminar seus dias numa prisão? Ora, o próprio indivíduo pode fazê-lo por si mesmo. Isso não faz sentido. Excetuando-se os casos de eutanásia, os motivos em favor de um altruísmo pró-morte são ínfimos. Trata-se de um blefe. O caso é que, comparados às palavras,
Nossos atos relevam muito melhor aquilo que somos. Portanto, ameaçar alguém é um modo de testar o quanto leva a sério aquilo que afirma, o quanto está firme sobre suas próprias pernas naquilo que diz. No caso do suicida, o quanto ainda se agarra ou não à vida. Tudo isso é arquitetado para levantar argumentos que o ridicularizem. Seu medo será usado contra ele próprio na forma de um apelo à natureza que pode ser colocado nestes termos. Seu sistema endócrino ainda funciona. Logo, deve permanecer vivo. Outra falácia. Os defensores da vida permanecem firmes em sua conclusão de que o suicídio é um erro. Porém, diante de posições tão firmes baseadas numa argumentação tão capenga, já deveríamos ter imaginado que a verdadeira questão nunca é trazida à tona, pois isso revelaria que a proibição não está baseada numa profunda compaixão pelo sofrimento alheio, nem numa crença no valor da vida, mas única e exclusivamente no egoísmo, na tentativa de preservar o próprio bem-estar. Na melhor hipótese, tenta-se aliviar a aflição do suicida potencial porque sua morte faria com que sua dor se tornasse contagiosa, convertendo-se em um problema nosso. E não queremos isso. Mesmo que não tenhamos um pingo de afeto pelo defunto, teremos no mínimo de cumprir a tarefa ingrata de enterrá-lo com todas as cerimônias que se exigem nessa ocasião. O fato é que ninguém está realmente preocupado com a vida de outrem, mas com as consequências da morte desse indivíduo ou as suas próprias vidas. Ou seja, temos aqui a chave para compreender os motivos puramente egoístas envolvidos na questão, e aos verdadeiros motivos. Ninguém, por exemplo, se preocuparia caso alguém no outro lado do mundo pulasse de um penhasco. Há bilhões de pessoas sobre o planeta, e não temos tempo suficiente para nos tornarmos próximos senão de um punhado delas. Não causa nenhum espanto perceber que só nos revoltaríamos contra o suicídio desse restrito grupo de indivíduos que nos diz respeito pessoalmente. O motivo disso pode ser reduzido ao fato de que só nos importamos com as pessoas nas quais investimos alguma coisa. Todo o restante nos é perfeitamente indiferente. Caso contrário, passaríamos a existência toda agonizando em lamúrias e convulsões, visto que pessoas morrem a cada segundo em algum lugar do mundo. Quando há uma morte, o prejuízo real é dos vivos. O morto não perdeu nada, mas simplesmente saiu do jogo, caindo na caçapa do esquecimento. Quem terá de viver com as consequências e as dores disso são aqueles que choram sobre seu caixão. Velórios, como se vê, não são realmente para os mortos. Nessa ótica, podemos compreender que a proibição do suicídio não passa de uma medida preventiva que visa assegurar os investimentos que os indivíduos fazem uns nos outros na vida em sociedade. Não se trata realmente de uma questão moral no sentido do valor da vida em si mesma, mas econômica, relativa ao valor da manutenção da sociedade, engrenagens que faltam, problemas que aparecem. Assim, ao afirmar o valor da vida, parece que estamos defendendo razões para se viver, mas estamos apenas reafirmando nossos próprios interesses pessoais sob a forma de princípios morais. Claro que, se tivermos família, amigos, eles sofrerão com nossa morte. Talvez, antes de nos matarmos, possamos até sentir uma espécie de remorso adiando, uma vez mortos. É normal que aqueles que nos eram próximos se sintam culpados ou responsáveis. Entretanto, sentem-se realmente culpados não por terem ignorado nossos problemas e dores pessoais, mas por não nos terem impedido a tempo. Somente agora, porque estão sofrendo, culpam-se pela imprudência de não haverem protegido seu investimento. Nossa dor, nosso verdadeiro motivo para o suicídio, é algo que não lhes alcança a alma, algo que levaremos conosco para nossos túmulos. Nenhuma lágrima será derramada pela dor que consumiu o suicida. Choram, todos, pelas explicações umbilicais que inventam em suas próprias cabeças, pelo que perderam em suas vidas, não pela vida perdida. Isso deixa perfeitamente claro porque ninguém tem boas razões contra o suicídio. Contra o suicídio apenas os interesses pessoais daqueles que têm algo a perder. Como se vê, os verdadeiros motivos são tão mesquinhos que, se revelados, constituiriam, pelo contrário, um convite ao suicídio motivado pela repulsa. Na forma de um argumento, isso equivale a um apelo à piedade bastante cínico. Poderíamos colocá-lo do seguinte modo: seu sofrimento não é e nunca será suficiente para justificar o suicídio porque eu sofreria com isso. Muito comovente. Não deixa de ser irônico que,
Depois de tantos discursos inflamados sobre o valor da vida, da coragem, sobre a importância de suportarmos nosso próprio sofrimento, os verdadeiros covardes revelam-se àqueles que, com nossa morte, não suportariam o seu próprio. Portanto, por bondade, pela mesma compaixão que eles próprios não conseguem ter em relação à nossa dor, devemos permanecer vivos. Compreendida a razão pela qual os indivíduos opõem-se ao suicídio, voltemos-nos à questão do ponto de vista pessoal para investigar os motivos em seu favor. Primeiramente, devemos entender que o suicídio não é uma solução para os problemas da vida, mas apenas o fim da própria vida, ou seja, uma carta de demissão entregue à existência. Se não gostamos da experiência de viver, podemos simplesmente abandoná-la, e não há nada de errado nisso. Todavia, devemos ter consciência de que essa não é uma escolha da qual teremos a oportunidade de nos arrepender durante nosso êxodo espiritual, mesmo porque, depois de mortos, dificilmente escolheríamos voltar à vida, ainda que tivéssemos escolha. Podemos supor que, tendo alcançado uma paz que nunca sonharam ser possível, quando questionados a esse respeito, os defuntos acenariam com a cabeça negativamente, como que dizendo não, muito obrigado, nesse golpe não caio mais. A pergunta é simples, quero continuar vivo? As respostas são sim ou não, sem meios termos, sem motivos, explicações ou condições. As pessoas podem ser chantageadas, mas a existência não tem ouvidos para nossas condições e birras. Ruminemos o assunto com calma, pelo tempo que julgarmos necessário para chegar a uma decisão clara. Porém, feita a escolha, partamos ação, de uma vez por todas. Escolhamos apenas viver ou apenas morrer. Não há nada mais patético que a chantagem covarde dos que flertam com a morte sempre que topam com uma dificuldade, esperando com isso que os demais a resolvam. Por outro lado, não há nada mais triste e miserável que a existência de quem está morto por dentro e não tem firmeza suficiente para assumir-se como tal, dando fim à própria vida. Em maior ou menor grau, todos temem a morte. Isso, em termos lógicos, não faz sentido algum, visto que depois de mortos não haverá nada, assim como não havia nada antes de havermos nascido. Muitos se perguntam para onde vamos depois de morrer, e a resposta é simples, provavelmente para o cemitério mais próximo. Nosso medo inventa coisas incoerentes como paraísos celestes, imortalidades hipotéticas e eternidades espirituais, pensando que a negação da morte resolveria alguma coisa. Porém, se fôssemos eternos, isso não mudaria nada. A vida continuaria sendo a mesma porcaria que sempre foi, só que indefinidamente, até morrermos de tédio. Quem busca segurança através da ideia de eternidade espiritual não considera realmente as implicações dessa visão. Só quer um pretexto para deixar o assunto de lado até que a outra vida comece. Claro que não querem morrer, mas isso pelo mesmo motivo que não querem ser mutados ou presos. Veem a morte como uma espécie de interrupção inconveniente de suas atividades corriqueiras, que ficarão incompletas, como se morrer equivalesse a ser alvejado com um dardo de tranquilizante e depois teletransportado para o além. Nessa ótica, o processo de morrer toma o aspecto de uma burocracia existencial, pois acreditam que, depois disso, acordarão em outro mundo, só que sem nenhum de seus bens ou conhecidos. Assim, após prestar satisfações a Deus, terão de voltar ao mundo físico, enturmar-se novamente e encontrar outros empregos. A ansiedade que tal perspectiva revela assemelha-se à compulsão de uma workaholic versão multividas. Seja como for, é difícil acreditar que alguém realmente gostaria de ser imortal, ao menos neste mundo em que estamos. Afirmam o contrário porque nunca pensaram no assunto com honestidade, como uma possibilidade real, mas apenas como uma fuga poética. Viver eternamente mais parece a definição de inferno. Se uma existência efêmera já é amarga, uma eterna seria aterradora. Em desespero, cortaríamos nossas cabeças repetidamente, somente para depois vê-las renascer ad infinitum. A vida não é boa o suficiente para que queiramos vê-la durar para sempre. A morte, em boa hora, certamente é algo desejável, e com isso concordam mesmo os que são contra o suicídio. Aquilo que nos impede de morrer voluntariamente não são as leis, não é a moral, não é a nossa consideração pelos demais, é o instinto de sobrevivência.
Enchemos nosso futuro de sonhos impossíveis para que esse pretexto nos mantenha vivos, escondendo o fato de que, embora a vida não vale a pena, somos covardes demais para nos matar. Inventamos 1000 desculpas para deixar o suicídio para amanhã. Só o levaremos adiante depois que nossos sonhos impossíveis se realizarem por completo, detalhe por detalhe, na ordem imaginada, antes, nem pensar. Nós nos enganamos com muita criatividade. Não desistimos da vida facilmente. É necessário um motivo extraordinário para que consigamos ver a morte como a opção mais desejável. E isso explica por que a maioria dos suicídios é cometida em períodos de crise. Por exemplo, um indivíduo passando por uma fase depressiva sente claramente que sua vida não merece ser levada adiante. Naquela situação, não vale, realmente. Entretanto, caso não esteja vivenciando sua primeira experiência de náusea existencial, terá consciência de que tal sensação é passageira, apesar da clara impressão de que não haverá fim para sua angústia. Mesmo nas crises depressivas seguintes, o sentimento contradiz a experiência passada. Sempre parece que, desta vez, a dor nunca passará, mas o indivíduo sabe que, na verdade, isso não tem relação alguma com o valor da vida. Não foi a existência que deixou de ter sentido, mas seu cérebro que provavelmente se encontra quimicamente desequilibrado, tanto que sua depressão pode ser curada rapidamente com remédios. Problemas com neurotransmissores são grandes motivos para o suicídio. A dor neuroquímica, contudo, dói como qualquer outra. O que desespera nessa situação não é o sofrimento presente em si, mas a perspectiva esmagadora de uma vida inteira gratuitamente imersa nessa situação deplorável, como uma doença sem cura. A ideação suicida situa a morte como a única saída viável porque, naquela circunstância, realmente é o caso, ninguém escolheria viver se aquela fosse a única condição de existência. Porém, o fato é que, num dia, o mundo todo desabou. No outro, dançamos sobre os destroços. Às vezes sequer encontramos vestígios desse incidente. Sabemos que o drama todo se desenrola dentro de nossas mentes, embora isso não o torne menos real ou indigno de consideração, pois, no fim, tudo ocorre em nossas mentes, onde o mais haveria de ocorrer. Mesmo que nosso sofrimento seja proveniente da situação em que nos encontramos, o que nos faz sofrer são as repercussões disso em nossas mentes, o modo como interpretamos esses fatores externos. Não importa que o sofrimento venha de condições adversas interiores ou exteriores, chega a um ponto em que as dores da vida simplesmente suplantam os terrores da morte, e nenhuma palavra nos convencerá de que toda a aflição que sentimos é uma ilusão. Seja qual for o argumento que empreguemos para alegar que o sofrimento é ilusório, tal abordagem o reduzirá, com ainda mais razão, também a felicidade e todo o restante à mesma existência fantasmagórica, na qual a vida é uma dolorosa fantasia. Ainda mais ridículo que negar a realidade da vida é supor que sua existência seja condicional. Torna-se real quando estamos contentes e imaginária quando estamos tristes. Não faz sentido negar o valor de apenas um lado da questão e imaginar que isso equilibrará os pratos da balança de nossa satisfação frente ao mundo. É indiferente se consideramos a vida um teatro imaginário ou real, e é nele que existimos, sem qualquer garantia de que estaremos fazendo a melhor escolha ao continuar vivos. Se, por um lado, nossa possibilidade de satisfação é bastante remota, o sofrimento, por outro, pode ser tido como virtualmente certo. Com sorte, tudo o que podemos esperar são curtos períodos de satisfação intercalados por longos períodos de tédio e sofrimento. Se queremos satisfação, a vida é uma aposta irracional, e continuar vivo apostando que um dia seremos plenamente felizes equivale a depositar irracionalmente nossas esperanças num acaso tão incerto e improvável que nunca ocorreu. Se fôssemos jogadores sensatos, em vez de apostar na vida e na felicidade, que são exceções, acharíamos muito mais razoável apostar na dor e na morte, que são a regra. É isso que faz mais sentido, pois é certo que, no fim, todos morrerão e, nesse interim, todos sofrerão. Se morremos pelas nossas próprias mãos ou pelas mãos do acaso, tanto faz. Permanecer vivo apenas garante que continuaremos respirando, não que nos tornaremos felizes. A situação, eventualmente, poderá tornar-se melhor ou pior, mas isso é algo que temos de pagar para ver.
Com ou sem dores, a vida é uma questão pessoal, não pública. Sabendo que, nesse particular, ninguém terá de prestar satisfações a outrem, temos aqui a consciência de nossa plena liberdade de resolver o assunto por nós mesmos. Podemos decidir se, em nosso ponto de vista, que é exclusivamente nosso, a vida merece ser vivida ou não. Pouco importa a posição dos demais quanto a isso, pois seria uma petulância da parte deles, e uma estupidez da nossa, supor que tenham o direito de opinar nesse assunto. Somos nós os únicos dentro de nossa pele. Na vida em sociedade, podemos dever satisfações em vários assuntos, mas esse não é um deles. Como apenas nós sabemos em primeira mão o que nossa vida significa, é somente nossa responsabilidade de decidir quanta dor estamos dispostos a suportar até o ponto em que dizemos basta. Trata-se de uma decisão íntima e pessoal. Sabemos por que queremos morrer e também o que ainda nos prende à vida, e as únicas pessoas que se importam com isso somos nós próprios. Ninguém mais está em condições de fazer essa escolha em nosso lugar. O problema é nosso, solitariamente nosso, e devemos resolvê-lo sozinhos. Colocar tal escolha nas mãos de outrem equivale a colocar um bisturi nas mãos de um açougueiro que, além de incompetente, ainda tem interesse em que continuemos vivos. Não há como esperar que a cirurgia seja imparcialmente bem-sucedida. O resultado, seja qual for, será grosseiro perto do que poderíamos realizar com nossas próprias mãos. Mesmo do ponto de vista pessoal, a questão do suicídio não está relacionada ao sentido ou ao valor da vida. Sabemos que ela não tem nenhum dos dois. Viver é um grande esforço que não paga o investimento. Nunca pagará. Por mais que sorriamos, aquilo que recebemos nunca será suficiente para nos indenizar. Sendo a vida uma iniciativa privada sem fins lucrativos, a questão é apenas quanto prejuízo estamos dispostos a tolerar antes de desistir. Não há por que sofrer gratuitamente. Não existe nenhum mérito nisso. Contudo, como podemos escolher a morte, quando continuamos vivos, perdemos o direito de levantar a voz com o discurso da injustiça. Pois, mesmo sabendo que as chances estavam contra nós, foi apenas nossa escolha de nos submetermos a essa espécie de existência e levá-la adiante. Os fatos estão diante de nós. As condições estão dadas. Sabemos o que a vida quer de nós. Se assinamos seu contrato, comprometemos-nos a suportá-la sem abrir a boca. Não podemos alegar ignorância. Já é uma grande coisa que tenhamos escolha, coisa que nenhum outro animal tem. Em certas circunstâncias, nossas vidas parecem valer a pena. Em outras circunstâncias, não. Isso depende da pena. Enquanto, no geral, acharmos que vale, continuemos. Desde que nossas condições de vida não sejam algo deplorável. Viver não é uma vergonha, só uma irracionalidade curiosa. Contudo, quando o desgosto pela vida toma tamanha proporção que nada desperta nosso interesse, quando cada passo é uma dor e cada fôlego é uma angústia, e tudo o que queremos honestamente é a benção de dormir e nunca mais acordar, o suicídio pode muito bem ser aquilo que realmente desejamos. Nessa situação, não queremos a atenção dos demais, não queremos que sofram, não queremos destruir o mundo nem salvá-lo, tampouco a publicação de algum bilhete suicida. Não queremos sequer ver nosso próprio velório. Não damos as costas à vida esperando que ela nos peça desculpas. Queremos que suma de nossa vista para todo sempre. Apenas gostaríamos de desaparecer como se a vida fosse algo que nunca houvesse acontecido. Como o cansaço de quem, depois de anos de insônia, finalmente descobre que pode dormir. Portanto, se gostamos de viver, problema nosso. Se não gostamos, idem. Não podemos compartilhar nossa alegria nem nossa dor. Deixemos os demais viverem ou morrerem em paz. Não precisamos atormentá-los por uma opinião que é apenas nossa. Se quisermos viver, vivamos. Se quisermos morrer, morramos. Isso não tem relação alguma com aqueles que nos rodeiam. Muitos dizem que não têm coragem de cometer suicídio por amor aos demais. Isso é perfeitamente ridículo. Ora, somos egoístas durante a vida toda, mas, magicamente, diante da morte, convertemo-nos em ícones da filantropia. Se não temos coragem para nos matarmos, tudo bem, mas ao menos conservemos a dignidade e saibamos admitir que isso é somente, e tão somente, covardia. Acrescentemos ainda que,
Contrariamente ao que se pensa, matar-se não é uma crueldade para com os demais, pois, ao morrer, não infligimos dor alguma, apenas deixamos de satisfazer as necessidades daqueles que dependem de nós, dos que se apoiam em nossas vidas. Faremos falta apenas nesse sentido. Aos demais, somos importantes por fora, como postes, não por dentro, como seres humanos. Ninguém se importa com nada além de seus próprios umbigos. Se o nosso pede a morte, demos a ele o que quer, é o melhor que podemos fazer por nós mesmos. Analisemos mais um aspecto dessa questão antes de prosseguirmos ao próximo tópico. Sempre pensamos que o sofrimento de nossos familiares é um bom motivo para desconsiderarmos o suicídio. Contudo, nunca damos atenção ao martírio que os familiares impõem ao suicida ao fazê-lo permanecer vivo em função de chantagens emocionais que não dizem absolutamente nada. Se a compaixão há de ser louvada, então por que não nos apiedamos daquele que sofre imensamente por estar vivo, e colocamos isso em prática, deixando partir aquele que sofre por estar vivo, e que deseja pôr um fim a esse tormento inútil, deve ser visto como acometido por um infortúnio tão desgraçado quanto seus familiares, ao perdê-lo. Desse modo, se o indivíduo sente o viver como algo ruim, como uma maldição, precisará suportar uma imensa quantidade de dor para permanecer vivo. E isso não se justifica por piedade do sofrimento alheio, pois um dos dois haverá de sofrer pelo resto da vida. O suicida não realizado aos seus familiares. Isso ilustra que permitir a morte de alguém que amamos pode ser um ato de profunda compaixão, embora não saibamos reconhecer a nobreza desse tipo de postura. Admitamos, pois, que suicidas não estão delirando. Pelo contrário, ao morrer, provavelmente sabem muito melhor o que querem do que nós. Ao permanecer vivos, conscientes de sua condição, apenas declaram precocemente a falência inevitável de suas vidas. E talvez a verdade de suas alegações seja simplesmente algo do qual todos tenhamos de nos proteger para continuar vivos, já que viver pressupõe inúmeras mentiras, sendo uma delas a crença de que estar vivo é melhor que estar morto. Se concordássemos em ser ao menos razoáveis quanto à questão do suicídio, teríamos de deixá-los partir e, além disso, ficaríamos tentados a ir também, já que seus motivos também se aplicam a nós. Não há sentido em levar adiante uma tarefa na qual não se sente nenhum prazer, e é injusto e cruel exigir que as vítimas dessa frigidez existencial finjam que a vida é um orgasmo múltiplo até que alguma fatalidade natural as arrebate de modo socialmente aceitável para que isso não nos cause inconveniências emocionais. Abordando a questão nessa perspectiva, conseguimos entender perfeitamente a ótica daquele que não deseja mais viver. Talvez seja difícil conceber tudo aquilo que sente, mas seus motivos são mais que evidentes. Somente um tolo não preferiria morrer se visse forçado a levar uma vida que lhe parece absolutamente detestável, ainda mais quando a experiência já foi suficientemente clara em demonstrar que não há nenhuma perspectiva de melhora. Talvez agora se levante o último argumento, o mais poético, segundo o qual continuar lutando quando já não há mais possibilidade de vitória constitui o verdadeiro heroísmo em que a vida supera a si própria. Embora isso soe inspirador, não passa de outra asneira. Alguém com tal ideal de vida provavelmente se inspirou em Sísifo. Nessa ótica, como pequenos Sísifos mortais e covardes, devemos ver o absurdo de sua condição não como uma maldição, mas como um exemplo a ser seguido, condenados por nós próprios. Nossa maldição será acreditar que devemos permanecer vivos a qualquer custo. Ninguém, obviamente, consegue levar a sério essa retórica absurda, pois equivale a dizer que, se um cisco entrar em nossos olhos, ao escolher não removê-lo, aceitando uma dor pura e simplesmente gratuita, estaremos sendo heróicos. Pois bem, tudo que foi exposto acima não passa do mais elementar bom senso. Podemos perceber que, mesmo simpatizando com a extinção voluntária, não há como demonstrar racionalmente que devemos nos matar, tampouco que devemos permanecer vivos. Tais assuntos não podem ser decididos pela razão, mas somente pelos interesses do indivíduo em particular. Isso porque não há motivos lógicos para se viver, tampouco para se morrer. Os mesmos adjetivos que nos fazem considerar suicídio uma covardia, ou uma bravura, e a considerar a vida algo bom, ou algo lastimável, são igualmente irracionais. Ou seja, não há sentido em discutir,
pois a vida não é um problema a ser resolvido, só um fato a acontecer. Mesmo que insistamos em abordar o assunto racionalmente, o valor da vida é algo que só gira em torno de predeterminações genéticas, e a razão simplesmente não toca o assunto em qualquer sentido fundamental. O que nos move, na prática, são nossos instintos, nossas necessidades, não nosso pensamento filosófico. Somos geneticamente programados para ser assim, e isso é tudo. Aquilo que normalmente denominamos razões para se viver na verdade não são razões, mas instintos racionalizados. Ou seja, no fundo, a única coisa que nos faz abraçar a vida são os instintos que herdamos de nossos antepassados. Não defendemos a vida porque temos razões, mas porque temos sistema límbico. Claro que a racionalidade orienta nossas vidas, mas não é ela que determina nossas necessidades básicas. A razão só nos guia no processo de satisfazê-las, não no processo de estabelecê-las. Pensemos na fome, por exemplo. Ninguém precisa de razões para comer. A vontade de viver decorre do simples fato de que a sobrevivência é a mais básica de nossas necessidades, não do fato de que isso faça algum sentido. O raciocínio seguinte ilustrará melhor a irracionalidade do assunto. Estamos conversando com alguém a respeito do sentido da vida, e ocorre-nos levantar a seguinte questão: o que justifica a sua vida? Suponhamos que a resposta fosse esta: prazer. Mas quanto prazer? Suponhamos que a resposta fosse meio a meio. Suportaria as dores da vida desde que sentisse prazer na mesma proporção. A situação está bastante clara. Agora pensamos o seguinte: se colocássemos numa balança a todos os prazeres e todas as dores do indivíduo, demonstrando com perfeito rigor que sente muito mais dor que prazer e que, portanto, em seus próprios termos, viver não vale a pena, o indivíduo se mataria. Não. Ele simplesmente inventaria algum pretexto qualquer para continuar vivo. Naturalmente, o mesmo se aplicaria caso o indivíduo fosse alguém que, em vez de viver, quisesse morrer. Nada do que disséssemos seria capaz de convencê-lo do contrário. Em suma, nenhum dos dois tem a razão ao seu lado, pois seus motivos são emocionais, e as razões que defendem surgiram apenas depois, subordinadas a isso. Portanto, se a vida é governada pela irracionalidade, por que pensar que a razão poderia refutá-la ou respaldá-la? Ora, trata-se obviamente de uma questão biológica, não filosófica. Isso desloca a questão do valor da vida para um nível individual, conduzindo-nos ao seguinte problema: é impossível nos colocarmos na pele de outrem para julgar por ele o quanto vale sua vida. Se não podemos julgar o valor da vida alheia, por que poderíamos julgar o valor da morte alheia? Talvez sintamos que nossa vida vale pena. Talvez sintamos que a vida do suicida vale a pena. Mas tais sentimentos são apenas nossos. São privados. Aquilo que sentimos é coisa incomunicável e impossível de compartilhar, significando que os motivos pelos quais vivemos só valem para nós. Mesmo assim, se pudéssemos comunicar tais sentimentos muito fielmente, isso somente ilustraria nossa imensa dificuldade de abandonar o ponto de vista de nosso próprio umbigo. As razões pelas quais acreditamos viver são apenas explicações inventadas a posteriori para sentimentos irracionais que experimentamos individualmente, e tais sentimentos não provam absolutamente nada quando o assunto extrapola nossas vidas pessoais. Não podemos esperar que o indivíduo que nos ouve passe a viver em função dessas razões derivadas de algo que apenas nós sentimos. Mesmo porque nem nós próprios vivemos em função dessas razões pessoais que alardeamos como se refletissem alguma sabedoria de vida universal. Tais razões não passam de um corolário ilegítimo de nossos instintos. A conclusão é a seguinte: não vivemos porque temos razões para viver, temos razões para viver porque vivemos. Razões contra o suicídio são tão inúteis quanto razões em favor da vida e vice-versa. Então, se a razão não está por detrás do assunto, o que está? Nosso cérebro, mais precisamente, sua porção emocional. O fato é que somos o que nosso cérebro diz que somos. Então, se ele diz que viver é bom, então é bom. Se diz que viver é ruim, então é ruim. E o que determina é nossa disposição frente à vida, nosso modo de sentir a realidade. Química cerebral. Uma configuração neuroquímica X nos faz amar a vida, outra, Y, nos faz desprezá-la. Dentro disso, não importam nossas razões.
pois o próprio valor da razão também se encontra subordinado à química cerebral. Assim, por exemplo, se pudéssemos espremer o cérebro de um indivíduo que ama a vida, despejando no cérebro do suicida potencial todas as substâncias que o fazem sentir a vida como algo maravilhoso, o indivíduo deprimido passaria imediatamente a pensar o mesmo que o indivíduo que ama a vida. Apenas agora ele entenderia as razões do primeiro, e passaria a pensar, ou melhor, a sentir, que matar-se é um absurdo. O caso, entretanto, é que a recíproca também é verdadeira. Se transpuséssemos a configuração neuroquímica do suicida potencial ao cérebro do não suicida, até esse indivíduo, que ama a vida, passaria a detestá-la, e atravessaria os dias pensando em dar cabo a ela. Portanto, entendendo os fatos dessa forma, o desejo de morrer se revela tão verdadeiro quanto o desejo de viver, pois ambos são governados pela química. O suicida realmente quer morrer, assim como os não suicidas realmente querem viver. Não há no fundo por detrás disso tudo. Por detrás há apenas química. É verdade que o desejo de morrer reflete apenas um estado neuroquímico. Contudo, o desejo de viver reflete apenas o outro, e não há como afirmar que um é mais real que o outro apenas por ser o nosso. Se a dor é passageira, tudo bem, mas a vida também é. Ainda que pareçamos um pouco hostis à vida ao apresentar esse tipo de argumentação estranhamente fria, o fato é que não temos nada contra a vida, porém tampouco em favor. Entenda-se que tudo o que fizemos foi refutar argumentos estúpidos que pretendem demonstrar o valor da vida com base em preconceitos e asneiras poéticas. Como indivíduos esclarecidos, se não aceitamos experiências pessoais, felicidades íntimas ou convicções profundas como argumentos em favor de extraterrestres verdes, intervenções divinas ou iluminações espirituais, também não deveríamos aceitar tais coisas como provas do valor da vida. Nessa situação, como não é possível defender qualquer lado legitimamente, somos forçados a emudecer diante da questão, pois tudo o que poderíamos defender seriam preconceitos pessoais decorrentes de nosso modo particular de sentir a realidade. Perceba-se, agora, que com essa argumentação acabamos de refutar o valor objetivo à vida, e percebamos também que isso não muda nada, excetuando-se teólogos. Todos estão cientes da impossibilidade de se elaborar uma defesa impessoal do valor da vida, pois valores só existem pessoalmente. Isso significa que a vida, em si mesma, em nível objetivo, não vale nada, assim como uma pedra não vale nada. Pois bem, porque pensamos assim, mas não nos matamos, porque sentimos que vale, e é isso que realmente pesa na equação. O valor da vida é um instinto. Por isso pessoas saudáveis não se matam, mas pessoas deprimidas sim, e é razão que se lasque no assunto. Ninguém justifica a vida ou comete suicídio em função de silogismos palermas. Desse modo, contrariamente ao que poderia parecer à primeira vista, o fato de a vida não ter um valor objetivo não é um motivo para o suicídio. Do contrário, a humanidade toda colocaria uma bala na cabeça. O que leva aos indivíduos a cometer suicídio é apenas o sentimento de que a vida perdeu seu valor, pois valor de fato ela nunca teve. A essa altura da argumentação, já deve estar claro que negar o valor objetivo da vida não é um apelo ao suicídio, mas um apelo à inteligência. Negamos o valor da vida não em defesa do suicídio, mas em defesa de uma ótica mais madura a respeito desses valores biológicos herdados. Uma ótica que, ao não tomar parte em nenhum lado, talvez nos permita começar a entender a questão sob uma ótica mais esclarecida. Esperamos que esse objetivo tenha sido alcançado. Agora prossigamos à última questão a ser analisada neste ensaio. Uma vez tenhamos nascido, sabemos que há duas opções: permanecer vivo ou morrer. Mas podemos escolher o suicídio sereno e voluntariamente. A resposta é um estrondoso não. Não podemos. Por quê? Pelo simples fato de que temos medo. Não um medo racional, nascido da inteligência, mas um medo visceral, nascido dos instintos. Sabemos que temos opções, mas não temos escolha. Estar vivo pressupõe o valor da vida. Sentimos-nos encurralados não quando pensamos no suicídio racionalmente, mas quando tentamos praticá-lo. Ao apontar uma arma para nossas cabeças, a vida aponta uma arma para nossa razão. O problema é que os instintos são mais rápidos. Sacam a arma e nos desarmam antes que possamos agir. Acabamos subjugados pelo medo.
Sabemos que, se nos matarmos, isso não nos causará dor alguma, não criará problema algum. Ou seja, nós não temos medo da morte, temos medo da vida. Estranhamente, temos a sensação de que, se cometermos suicídio, seremos de algum modo castigados, como se a vida pudesse nos punir depois de mortos. A razão disso é estarmos presos à ótica da vida. Tudo aquilo que a prejudica significa dor. Sentimos-nos, por exemplo, aterrorizados ao imaginar a dor de amputar nossos braços sem anestesia. Pela mesma razão, a ideia de extirpar nossas vidas é ainda mais aterradora. Não passa, entretanto, de um erro de cálculo. Estamos, e com muita razão, condicionados a pensar que tudo que prejudica a vida nos causará dor, mas erroneamente estendemos esse raciocínio também à morte, que é o único caso ao qual essa regra não se aplica. Pensar dessa forma nos dá a impressão de que morrer equivale a uma dor eterna, pois imaginamos como seria estar morto a partir da ótica daquilo que está vivo. Ou seja, o suicídio nos aterroriza porque, intuitivamente, a morte nos parece a mais horripilante forma de estar vivo. Nessa perspectiva, fica claro que projetamos nossos valores biológicos para além de nós mesmos, como se, depois de cortar os pulsos, fôssemos sentir para sempre a dor de vê-los sangrar. E não apenas isso, também sentiríamos a angustiante experiência de apodrecer, passando o resto da eternidade entediados dentro de um caixão miserável. Isso tudo é absurdo, mas parece a ótica de um espírito com paralisia do sono. Mas mesmo assim pensar na morte nos inquieta. Por mais que estudemos, não nos permitimos uma ótica realmente esclarecida nesse assunto. E isso equivale a dizer que somos preconceituosos para com a morte, pois nós a julgamos a partir de uma ótica comprometida com a vida. É esse preconceito que nos impede de aceitar que é algo perfeitamente razoável tirar nossas próprias vidas voluntariamente. Por exemplo, ao pensar em alguém que cometeu suicídio, temos a impressão de que o defunto perdeu algo, mas não perdeu nada, pois as regras do jogo já não valem mais. O morto simplesmente saiu do jogo. O que isso significa? Significa que deixou de existir. O morto já não é o defunto. O morto não é a ideia que fazemos dele. Aquela pessoa simplesmente não existe mais, evaporou-se no nada. Nessa situação, logicamente nossos valores pessoais já não se aplicam para julgar a questão, pois isso equivaleria a julgar a morte do ponto de vista da vida, como se o morto continuasse vivo dentro do caixão. Ora, devemos julgar o morto do ponto de vista da morte, e é perfeitamente possível fazê-lo. Normalmente pensamos o contrário, mas sabemos muito bem o que é a morte, pois, afinal, estivemos mortos por bilhões de anos. Estar morto é como nunca ter nascido, e essa ideia é muito confortante. Quem se lembra de haver sofrido enquanto estava morto? Ninguém, pois estar morto é não existir. Por isso a morte é tão atraente aos que sofrem. Eles veem a morte como uma forma fácil e rápida de escapar do sofrimento. E estão perfeitamente corretos ao pensar assim, pois ela é. Morrer é a maneira mais segura de nunca mais sofrer, e não há consequências nenhuma. Desse modo, ao entender o assunto com essa ótica de distanciamento, tentando contornar a parcialidade inata que temos em favor da vida, somos levados à conclusão de que morrer não é um prejuízo, exatamente porque viver não é uma vantagem. Só parece uma vantagem porque estamos presos à ótica da vida. Ao morrer não perdemos nada, assim como não ganhamos nada ao nascer. Apenas retornamos ao negro de onde viemos. Como se percebe, ser imparciais intelectualmente é fácil, porém não afetivamente. Nossos instintos nos proíbem. O instinto de sobrevivência, nessa ótica, pode ser entendido como uma espécie de fobia, uma necrofobia inata. Trata-se de algo tão irracional e sem sentido quanto o medo de uma altura da qual sabemos que não podemos cair. Mesmo assim, sentimos medo, pois assim são as fobias. Não fazem sentido, mas nos fazem tremer. O medo da morte, portanto, não faz mais sentido que o medo de insetos ou de falar em público. Sabemos, contudo, que argumentar racionalmente contra fobias não surte efeito algum, tampouco argumentar contra o medo da morte. Esse medo está entranhado em nossas profundezas mais abissais, e não se trata de um medo teórico, mas de um medo prático. Pensar na morte é fácil, difícil é morrer. Nessa ótica,
O único modo de tornar o suicídio possível consiste em perder, ou ao menos em contornar, nossa paixão pela vida, nosso horror à morte. Em que situação sentimos essa fobia natural mitigar-se? Durante fases depressivas, indivíduos deprimidos cometem suicídio pelo simples fato de que, isentos de qualquer paixão pela vida, tornam-se livres para morrer, e é isso que realmente querem e fazem. É absurdo dizer que suicidas não querem morrer, pois é óbvio que querem, do contrário não se matariam. Não se pode julgar o suicida a partir da ótica daquele que deseja viver ou vice-versa. Se assim não for, poderemos alegar que todos os vivos são apenas covardes incapazes de puxar o gatilho, e que todos, no fundo, querem morrer, o que não é verdade, pois muitas pessoas realmente gostam de viver. Entretanto, há as que realmente não gostam, e estas se matam. É apenas por isso que indivíduos deprimidos cometem suicídio. Suas vidas não valem a pena, e eles não apenas sabem disso, como também fazem algo a respeito. Trata-se da mesma lógica dos que gostam de viver. Contudo, apenas os deprimidos podem escolher a morte porque apenas eles estão desapaixonados, ou seja, descomprometidos perante a vida. Mas essa indiferença é algo bastante incompreensível aos que vivem apaixonados. Durante fases depressivas abre-se uma janela de tempo em que nos vemos livres para escolher entre a vida e a morte. Em qualquer outra situação, nunca teríamos escolha, pois não podemos simplesmente escolher gostar ou não da vida. É apenas durante a depressão que a morte nos sorri. Indivíduos saudáveis, por sua vez, não cometem suicídio porque não têm essa liberdade. E é fácil explicar o porquê. Gostam de viver, não porque suas vidas sejam necessariamente boas, mas porque a sentem como uma obrigação, como um interesse pessoal indiscutível. Para eles viver é necessário como respirar. Morrer é impensável, ridículo, absurdo. O que é saúde? Podemos definir algo como saudável se dispõe dos elementos necessários à manutenção da vida. Nesse sentido, a definição mais elementar de saúde psicológica seria esta: amar a vida e temer a morte, querer sobreviver acima de tudo, acima de qualquer dor ou circunstância. Em outras palavras, ser saudável é ter-se como um dogma, estar cegamente comprometido com a vida, ser um beato da biologia. Claro que, estando comprometidos com a vida, passamos a ver o suicídio como absurdo. Mas o fato é que essa ótica se sustenta na biologia, não na razão. Portanto, do ponto de vista da vida, querer morrer é estar doente. Mas devemos ter em mente que sobrevivência é um instinto, não um argumento. Ademais, a tentativa de proscrever o suicídio alegando que se trata de um estado mental doente ou não se sustenta porque não leva em consideração que mortos não precisam ser saudáveis. Claro que, em situações normais, matar-se voluntariamente é algo tão impossível quanto tentar afogar-se mergulhando a cabeça num balde cheio d'água. Isso não funciona porque, quando a situação torna-se crítica, a porção autônoma de nossos cérebros assume o controle da situação. Assim, percebendo que a morte é iminente, os instintos intervêm e julgam por nós, fazendo-nos tirar a cabeça do baúde, e não importa se concordamos ou não. Trata-se, obviamente, de um sequestro emocional, de um mecanismo de sobrevivência, não uma razão para permanecermos vivos. Nessa situação, vemo-nos diante de um impasse, pois a mesma dor que nos faz querer morrer é exatamente a ferramenta que nosso corpo emprega para nos proteger da morte. Mas e se realmente quisermos nos afogar? O único modo de fazê-lo consiste em tirar o poder das mãos dos instintos. Por exemplo, acorrentar-nos a um bloco de concreto e saltar num lago suficientemente profundo. É evidente que, antes de morrer, seremos atormentados pelo instinto de sobrevivência. Mas isso não prova nada. Trata-se somente de uma previsível sirene de emergência biológica. Ainda assim, é certo que não morreremos calmamente. Os instintos tomarão o controle, farão com que tentemos nos desfazer das correntes, mas nossa razão já antecipou essa reação, deixando os instintos de mãos atadas. A lucidez nos deu acesso à segunda opção, a morte voluntária. Assim sendo, para podermos morrer basta estarmos deprimidos e lúcidos. Isso porque, se estivermos saudáveis, coisa que idiota e comumente designamos como ser feliz, simplesmente preferiremos viver. Dadas as circunstâncias,
Ambas as posturas são sensatas. Numa situação a vida vale a pena, na outra, não. Não obstante, mesmo deprimidos e lúcidos, ainda teremos de contornar o medo da morte. Não o medo psicológico, mas o prático, autônomo. O melhor modo de driblar os instintos, como vimos, consiste em tirar a escolha de nossas mãos e nos matarmos indiretamente, ou seja, apontar às nossas cabeças uma arma que os instintos não sejam capazes de reconhecer até que seja tarde demais. Assim, em vez de nos matarmos diretamente, colocamos-nos numa situação que nos matará indireta mas necessariamente. Um exemplo. Estamos num quarto, e temos duas coisas. Uma bomba relógio e uma irresistível vontade de morrer. Se ligarmos essa bomba relógio, o medo nos fará desligá-la antes que exploda, ou nos fará fugir do quarto. Uma solução para isso seria, digamos, tornar essa bomba relógio impossível de ser desativada. Além disso, criamos um mecanismo que trancará a porta do quarto automaticamente assim que ligarmos a bomba. Assim não morreremos imediatamente, por nossas próprias mãos, mas também não poderemos evitá-lo. Como o instinto de sobrevivência é incapaz de perceber esse tipo de sutileza, não será ativado até que seja tarde demais. Nessa situação, a razão fez o papel que queríamos, tornar possível a morte voluntária. Já foi iniciada a contagem regressiva, e não importa o quanto nossos instintos gritem de desespero, a razão colocou a física em nosso favor, e sobre ela nenhum instinto tem influência. Isso demonstra que o suicídio pode ser algo simples, consequente e perfeitamente lógico. Sabendo que somos incapazes de nos desativar direta e voluntariamente, elaboramos uma maquinaria para desativar a nossa. Com isso alcançamos nosso objetivo, e está tudo muito bem. Tais são as considerações que temos de fazer se realmente quisermos morrer. Nesse sentido, devemos nos preocupar em ser eficientes, não glamourosos. Por outro lado, quem deseja viver só precisa continuar respirando, a morte virá naturalmente. Notemos também que, se quisermos morrer, não há necessidade de conquistar o direito de morrer nem nada do gênero. Morrer voluntariamente trata-se somente de tomar uma decisão prática, sabendo que nada nos impede. Se nos permitirmos ser impedidos nesse processo, burrice é nossa, pois isso equivale a relegar aos demais a tarefa de julgar o valor de nossas vidas. Perderemos a chance de morrer para lhes dar a chance de nos salvar exatamente daquilo que nos salvaria. Assim, se toparmos com o corpo inerte de alguém que teve o esclarecimento de tomar todos esses cuidados com o único fim de estar a caminho da tão sonhada inexistência, deixemos-lo morrer em paz. Pelo mesmo motivo que suicidas não têm o direito de matar os que gostam de viver, não temos o direito de interromper os suicidas somente por se encontrarem incapazes de defender-se de nossos preconceitos. Quem julga ter o direito de ressuscitar um suicida bem encaminhado ou de proibir que os demais tirem suas próprias vidas nada mais é que um palhaço intolerante, um fanático de si mesmo movido pelo mais deplorável egocentrismo, coisa que o torna tão odioso quanto religiosos que torturam quem não compartilha de sua fé. Terminamos aqui as observações que temos a fazer sobre o assunto. Dificilmente há algo mais a ser dito que seja relevante à questão, mesmo porque os fatos envolvidos são bastante simples. Complicados são nossos pretextos para ignorá-los. Seja como for, ao investigar o assunto racionalmente, nossa intenção foi apenas descobrir como as coisas funcionam. Não queremos incentivar o suicídio, pois isso não seria menos tolo que defender a obrigatoriedade da vida. Queremos somente demonstrar que matar-se é uma opção tão válida, legítima e respeitável quanto permanecer vivo. Ainda que não tenhamos a intenção de nos matar, é no mínimo esclarecedor perceber que não são razões, mas instintos aquilo que justifica a vida, que em favor da sobrevivência é apenas preconceitos biológicos estabelecidos evolutivamente. Se, guiados por tal compreensão, deixarmos de ver o suicídio como um tabu, como um erro, já será um grande avanço. Deixar de ver o suicídio como uma transgressão é apenas saber reconhecer que viver nunca foi uma obrigação, que ser ou não ser não passa de um grandioso tanto faz rodeado de pretextos inefáveis. Como somos seres vivos, viver nos é dado, mas morrer não. Precisamos aprender a morrer. Porém, o importante não é morrer, mas apenas que, se formos viver, que não seja por coação, por medo da morte,
mas por vontade própria. Isso significa que refletir sobre a morte é refletir sobre a liberdade. Saber morrer liberta o viver. Quem compreende que morrer não é algo ruim, compreende também que viver não é algo bom. Somente nessa situação desaparece em nós o medo da morte e, igualmente, o medo da vida. Quando morrer torna-se uma opção, viver também. E, seja qual for nossa escolha, sabemos que não precisamos nos explicar. Se ninguém precisa de razões para viver, por que precisaríamos de razões para morrer? Não precisamos de razões para justificar o suicídio, basta uma bala.